hipótese da simulação ela foi apresentada por um filósofo chamado Nick Bostrom em um artigo de 2003. Nesse artigo ele defende que muito provavelmente o mundo que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos, seja uma simulação de computador. Essa ideia ela é explorada muito na ficção científica, né? Existem vários filmes, né, que falam sobre esse tema, né, de que pessoas vivem sem saber dentro de uma simulação de computador e tal. Mas aqui nesse artigo, né, o Nick Bostrom, ele apresenta ali alguns argumentos de forma mais cuidadosa para defender essa hipótese. Agora, uma coisa que a gente pode se perguntar essa hipótese, será que ela pode ser testada experimentalmente? Em 2017, um grupo de cientistas publicou esse artigo aqui, em uma revista chamada International Journal of Quantum Foundations. E nesse artigo eles defendem que uma variação do famoso experimento de fenda dupla, né, seria capaz de testar essa hipótese da simulação. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Primeiro eu vou falar o que é essa hipótese da simulação, depois eu vou falar se essa é uma hipótese científica ou não, e depois a gente vai falar um pouco sobre esse experimento proposto em 2017, né, que pretende testar a hipótese da simulação usando um experimento de fenda dupla. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre física quântica principalmente, né, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Nesse artigo de 2003, né, o Nick Bostrom, ele apresenta a hipótese da simulação, né, através de 3 afirmações que seriam incompatíveis entre elas, né, e sendo que uma delas poderia ser verdadeira e, portanto, as outras 2 seriam falsas. Tá? As 3 afirmações são essas aqui. Então, a primeira afirmação é de que civilizações são extintas antes de ter um desenvolvimento tecnológico suficiente para criar simulações de mundos como o nosso. A segunda afirmação é de que as civilizações, elas até desenvolvem essa tecnologia, né, suficiente para criar simulações, mas elas perdem o interesse nisso, então elas não criam simulações de mundos. E a terceira é de que nós vivemos em uma simulação. Vamos entender isso aqui melhor. Então, é claro que o autor ele vai dizer que as 2 primeiras são improváveis e que portanto, a terceira seria a hipótese, né, a afirmação que provavelmente é a verdadeira. Né? Então, ele vai defender que nós vivemos em uma simulação. Agora, vamos entender esse passo aí. Né? Por que das 2 primeiras, o fato das 2 primeiras estar errada implica que nós vivemos em uma simulação? As duas primeiras, elas basicamente falam que não existe uma civilização que consegue evoluir a ponto de criar uma simulação. Tá? As 2 falam mais ou menos isso. Né? A primeira fala que as civilizações são extintas e a outra fala que as civilizações até conseguiriam criar, mas elas, sei lá, perdem o interesse, não querem mais fazer isso. Então, considerando que essas 2 estão erradas, a gente vai ter que afirmar que alguma civilização consegue fazer uma simulação de um mundo como esse que a gente vive. Tá? Uma simulação computacional que seria muito precisa, que envolveria seres conscientes, inclusive dentro da simulação e tudo. Então, uma simulação super complexa, mas vamos imaginar que alguma civilização consegue chegar nesse ponto. Se uma civilização consegue chegar nesse ponto de criar uma simulação do mundo que nós vivemos, então ela poderia criar milhares, milhões de simulações desse tipo. Portanto, o autor vai afirmar que existe uma realidade, que eles vão usar o termo que é a realidade de base, que seria o mundo real mesmo, da civilização que criou várias simulações. Então você tem uma realidade que é a realidade base, e você tem milhares e milhares de simulações. Portanto, se você analisar assim de forma probabilística, né, você tem muito mais simulações do que mundo real, do que mundo mesmo, né, real. Então, a chance da gente estar vivendo no mundo real é muito baixa, porque tem uma realidade base e milhares de milhões, sei lá, de simulações. Então, a chance da gente estar vivendo uma simulação é muito maior do que a chance da gente estar vivendo na realidade base, né, que só teria uma. Então, daí que ele tira a ideia de que, né, essas 3 afirmações são incompatíveis, né, as 2 primeiras estão erradas e a terceira seria a mais provável. A situação mais provável seria essa. Então, é muito provável que as 2 primeiras estejam erradas e é muito provável que a terceira seja o caso. Né? Então, conclui que a gente vive realmente numa simulação de computador. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que isso é uma tese filosófica, tá? É uma tese metafísica. Ela não é uma tese científica. Tá?
Olha só, aqui eu não estou usando a palavra metafísica ou filosófica, né, de forma pejorativa, não. Metafísica é uma área da filosofia, né? Existem vários autores inteligentíssimos, assim, famosíssimos, por exemplo, Kant, o Hume, que vão falar sobre metafísica. Metafísica não é Muitas vezes nas ciências exatas a gente pensa que a palavra metafísica se refere a algo, sei lá, tipo pseudociência, bruxaria, sei lá, qualquer coisa desse tipo, mas não, metafísica é uma área da filosofia, tá? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, antes de falar por que esse argumento da simulação, né, é uma tese metafísica, vale um pouco a gente falar sobre a diferença entre teses metafísicas e teses científicas. Então vamos começar pela tese científica. Quando a gente fala que uma teoria, uma tese, alguma hipótese é científica, a gente está falando que essa tese pode ser testada experimentalmente. Ou seja, eu consigo construir algum experimento, ela tem que se submeter a um teste experimental. Eu consigo construir algum experimento que pode falsear, que pode refutar essa tese. Tá? Então, ela tem que ser dada a condições experimentais. Né? Ela tem que ser testada em laboratório. Ela tem que se submeter a isso. Então, uma tese científica ela vai falar sobre objetos que a gente pode acessar através dos nossos sentidos. Né? Então, é um bloco descendo uma rampa, é um carro andando na estrada, é um átomo colidindo com alguma coisa. São coisas que ou a gente consegue enxergar a olho nu ou a gente consegue detectar de alguma maneira e, a partir disso, a gente consegue fazer um experimento e testar essa nossa hipótese. Tá? Então, a gente está falando de coisas que são coisas empíricas. Agora, o intelecto humano ele está restrito a discussões que envolvem só coisas empíricas? É claro que não. Né? A gente consegue pensar questões que estão para além das coisas empíricas. Né? Por exemplo, a gente consegue pensar a ideia de Deus, a gente consegue pensar a ideia do livre-arbítrio. São dois exemplos de ideias que não são testadas experimentalmente. Agora, isso não quer dizer que essas ideias são inúteis, não, elas são muito úteis, né? Assim, principalmente no campo da moral, da ética, né? Vários e vários filósofos vão defender que a noção de livre-arbítrio, por exemplo, é essencial para a gente construir condições, né, de possibilidade para ter uma teoria, para ter regras de convivência, né, da sociedade e tal. A ideia de Deus também, muitos autores vão defender que ela é necessária para isso, tá? Alguns vão defender que não, tudo. Mas assim, é claro que essas ideias elas vão moldar a forma como a sociedade funciona, né, como a tradição funciona, então elas são super importantes para a gente, né? Agora, isso quer dizer que a gente consegue, mas a gente não consegue fazer um experimento para testar se elas são reais ou não, se essas teses que nós temos, a nossa ideia que nós temos de Deus, por exemplo, a gente não consegue testar características dessa ideia num laboratório, né? Então, ela não é algo que pertence ao conjunto de teorias científicas, né? Ela não se submete a esses testes experimentais, mas ela está ali num outro campo, né? Ela está no campo da metafísica, né? Que pode ser pensada, tá? Não é um conhecimento inútil, longe disso, é algo que pode ser pensado. Várias teses da filosofia estão ali nesse campo e são super úteis para o desenvolvimento do conhecimento. Então, voltando para a tese da simulação, né? É claro que ela tem um verniz assim, de tecnológico, científico ali, porque ela está falando de coisas contemporâneas, tipo computador, simulação de computador e tal, renderização, não sei o quê. Então, assim, parece que ela está mais próxima da ciência do que da filosofia, mas só que ela está ali, ela tem uma série de princípios metafísicos que ela precisa sustentar, que você precisa sustentar para aceitar essa ideia. Tá? Eu vou falar de um deles aqui, que para mim é o mais interessante. Assim. Então, um princípio metafísico muito forte, né, que está presente de forma implícita nessa hipótese de que nós vivemos em uma simulação, é de que alguém seria capaz de conhecer as regras de funcionamento, pelo menos desse mundo que a gente vive. Tá, vamos entender isso um pouco melhor. Porque se a gente vive em uma simulação, alguém construiu essa simulação. E esse alguém que construiu essa simulação fez um algoritmo ali, e nesse algoritmo está registrado as regras de como as coisas devem funcionar aqui, nesse mundo que é o nosso, na simulação. Né? Ou seja, você tem que supor que as regras de funcionamento desse mundo são conhecidas por alguém, essa pessoa que criou o algoritmo. Então, essa é uma tese metafísica forte porque ela assume duas coisas. Né? Primeiro, que existe um ser capaz de conhecer essas regras. Primeiro, ela assume que essas regras existem. Tá? Em segundo, que tem um ser capaz de conhecer essas regras. Né?
Isso aí, na filosofia, pode ser caracterizado como uma posição realista, tá? E considerando essas duas, né, considerando que eles têm que assumir que alguém conhece essas regras, é até um realismo um pouco ingênuo, no sentido de que existe uma expectativa. O realismo ingênuo, né, seria. Eu estou usando aqui um termo que foi usado pelo Karl Popper para caracterizar, por exemplo, a posição do Galileu sobre as leis da física, a relação entre leis da física e o mundo. Tá? O Galileu ele vai defender a ideia de que as leis científicas são realmente as regras de funcionamento do mundo e nós conseguimos conhecer essas leis científicas. Né? Então, o Popper vai chamar isso de um realismo ingênuo, porque o Galileu vive ali num período que é o da Revolução Científica, mas depois disso a gente viu teorias da física serem substituídas por outras. Né? Então, assim, hoje alguém defender a ideia de que as nossas leis, as leis que nós conhecemos hoje, né, as leis da física que nós conhecemos hoje, das teorias vigentes, são de fato a regra de funcionamento do mundo, né? Elas funcionam como a regra de funcionamento, elas dão exatamente a indicação ali para as coisas, como as coisas devem funcionar. Isso é uma posição muito difícil de defender, porque a gente já viu no passado que as regras do passado foram substituídas por regras novas. E quem garante que essas regras que nós temos hoje, essas leis que nós temos hoje, essas teorias que nós temos hoje, são as teorias finais da física? Né? Ninguém consegue garantir isso. Então, por exemplo, né, a lei da gravitação universal do Newton, ela é uma regra de funcionamento do mundo? Né? Não é. Ela é uma lei que, ela mais as 3 leis de Newton, a gente consegue, por exemplo, calcular a trajetória de vários planetas. Então, aquilo funciona, essas regras, né, essa teoria da gravitação universal, ela funciona muito bem para vários corpos celestes, mas para alguns ela não funciona. Por exemplo, quando a gente vai calcular a trajetória do planeta Mercúrio, a gente vê que existe um desvio. Se você usar a teoria do Newton para calcular a órbita de Mercúrio, você vai ver que a teoria do Newton não consegue prever, não consegue mostrar exatamente, não coincide exatamente com o que nós observamos na órbita de Mercúrio. Tá? E aí, no início do século XX, né, ali em 1915, o Einstein propõe uma nova teoria da gravitação, que é a teoria da relatividade geral, né, que vai explicar esses fenômenos gravitacionais de uma outra maneira, substituindo completamente a teoria do Newton. Todos os conceitos que ele apresentou ali foram substituídos por conceitos novos, e aí o Einstein vai mostrar. E aí essa teoria do Einstein, ela explica mais coisas que a teoria do Newton, né? Então, por isso que ela substitui a teoria do Newton. Então, por exemplo, a órbita de Mercúrio, a gente consegue explicar, né, prever a órbita de Mercúrio com maior precisão usando a teoria do Einstein do que a teoria do Newton. Então, eu estou usando esse exemplo só para mostrar que teorias científicas são substituídas por outras. Então, ninguém garante que as teorias que nós temos hoje são de fato regras de funcionamento do mundo. Não dá nem para garantir que essas regras existem. Tá? Assim, não é proibido falar defender essa ideia de que o mundo tem essas regras de funcionamento do mundo existem, que elas podem ser descobertas, que a gente pode chegar na teoria final da física. Isso não é proibido. Tá? É claro que você pode adotar essa posição, sim. Agora, você vai construir uma teoria baseada nessa posição, aí essa sua teoria é uma teoria filosófica, né? Então, é o caso aí dessa tese da simulação. Assim, você está baseando a sua ideia, o ponto principal da sua ideia, o elemento principal da sua ideia é a simulação. A simulação existe? Ela pode ser testada experimentalmente? Não, então, assim, isso é uma tese que está no campo da filosofia, tá? Não é uma tese do campo da ciência, apesar de falar de tecnologia e tal, existem teses da filosofia que falam também de tecnologia. Você poderia substituir essa ideia da simulação por uma ideia que é muito famosa, a gente até gravou um vídeo sobre isso, ele aparece aqui no card, né? Que é uma alegoria que ficou conhecida como o demônio de Laplace, né? Que é uma ideia parecida, de alguém que conhece uma figura maligna lá, que conhece todas as regras de funcionamento do mundo, consegue calcular tudo, consegue saber tudo o que existe e tal. Então, um tipo de demônio de Laplace teria que estar presente aqui junto com essa hipótese da simulação. O autor da simulação, né, que construiu a simulação, seria uma figura tipo o demônio de Laplace, nesse caso. E claramente o demônio de Laplace é algo, né, uma alegoria apresentada no campo da filosofia, discutida no campo da filosofia, tá? Já que você não consegue testar a existência do demônio de Laplace. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que seria a segunda parte desse vídeo, né, que eu gostaria de falar um pouco sobre os cientistas que consideram que talvez algum experimento poderia indicar testar essa hipótese da simulação, né? Ou seja, eles discordam do que eu acabei de falar, né? Esses cientistas defendem que
essa tese ela pode ser testada em laboratório, sim. Tá? A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, esse artigo aqui, que aparece aqui, né, ele foi publicado em 2017, e aqui a gente não está falando, a gente está falando aqui de um grupo de autores que eles são cientistas, trabalham em instituições importantíssimas, então eles têm um currículo muito bom, então assim, não, eu vou discordar do artigo deles aqui, mas eu não estou considerando que eles estão falando loucura, nem nada disso, tá? Eu estou assim, isso aqui é um artigo publicado em uma revista científica por cientistas, feito por cientistas que são muito competentes e tal. Eu discordo do argumento deles e aí a gente vai ver um pouquinho porquê disso, né? Então, primeiro vamos ver o argumento deles, né? Assim, logo no abstract do artigo, eles vão falar que eles estão considerando que essa simulação é uma simulação que tem recursos finitos, ou seja, ela demora um tempo para renderizar, né? Quem já jogou algum jogo de videogame entende isso, né? Que renderizar seria construir, sei lá, o cenário, né? Ela demora um tempo, então a simulação, ela vai fazer uma espécie de economia, assim, já que ela tem recursos finitos, ela vai fazer uma espécie de economia. Ela não apresenta o mundo, ela não constrói o mundo todo de uma vez, não, né? Ela não roda o mundo todo da simulação de uma vez só, não. Ela vai rodar o mundo que é, a parte do mundo que é percebida pelos seres conscientes que estão na simulação, tá? Aí você já vê que só dessa hipótese aí já vem, né? Essa hipótese já é bem, né, bem exótica, né? Assim, o artigo é muito... Essa revista, ela não é uma revista... Primeiro, acho que é importante falar isso. Essa não é uma discussão central da física, tá? Essa é uma revista alternativa, tá? Eu falei que os autores são cientistas competentes, é verdade, tudo, mas essa publicação foi feita numa revista que não é uma das principais. Isso aqui não... A gente não está falando de uma publicação tipo da Nature, da Science, não é que todos os físicos pararam para estudar a hipótese da simulação. Não é isso. Isso é algo muito alternativo, tá? Então, mas, bom, voltando para o argumento deles, né? Eles vão assumir isso, que a simulação ela tem recursos finitos. Então, é como se você só rodasse ali a parte da simulação que está em contato com seres conscientes, ou seja, que os seres conscientes conseguem ver. E aí eles vão fazer um link dessa ideia, com a mecânica quântica, e com a ideia de que na mecânica quântica os objetos estão em estado indefinido até que um registro seja feito sobre o sistema, né? um registro de detecção, uma detecção de algum tipo seja feita. Assim, essa ideia, à primeira vista, parece um negócio meio infantil, que a gente está falando... Como assim? A gente está falando que a gente vive um videogame, né? Um negócio meio... E ainda ele tem que ser renderizado aos poucos, nem uma simulação muito boa ela é. Mas assim... Se a gente pensar, é uma ideia muito criativa conectar isso com a mecânica quântica, tá? Assim, realmente, não que seja verdadeira a conexão que eles vão fazer, mas assim, ela é bem interessante. A ideia é muito criativa, né? Mas vamos lembrar que, de novo, né? Eu quero chamar atenção para isso. Ela vem carregada de hipóteses que não são testadas, que não podem, nem tem como ser testadas, né? Não serão... O resultado do experimento que eles vão propor aqui, a pretensão dele, a ideia deles é mostrar que a mecânica quântica, algum experimento da mecânica quântica, né, vai indicar que esse processo de renderização não acontece, ou acontece de forma... só acontece quando a gente observa, e aí, a partir dessa conclusão de um experimento que eles vão fazer com fenda dupla, eles vão assumir que, né, então, a partir desse resultado desse experimento, eles vão concluir que existe uma simulação, que essa simulação é limitada e que... Nota que você consegue explicar isso de várias outras formas, tá? Existem várias outras interpretações para fenômenos da mecânica quântica. Existem várias e várias interpretações. Outras muito exóticas, né? Tipo, outras que também são muito exóticas, tipo a interpretação de muitos mundos e tal. Então, assim, você não precisa pegar o caminho da simulação para entender um experimento de mecânica quântica, tá? Agora vamos ver um pouco o experimento que eles vão propor aqui. Então, o experimento que eles propõem é um experimento de fenda dupla com um marcador de caminho, tá? E algumas pessoas vão falar com um observador e tal, eu prefiro falar com um marcador de caminho para evitar uma confusão de que esse observador tem que ser um ser consciente, que é inclusive alguma coisa relacionada ao trabalho deles aqui, né? Eles chegam a discutir essa questão aqui, mas vamos usar esse termo, tá? O marcador de caminho. Se você nunca ouviu falar sobre esse experimento de fenda dupla, nem marcador de caminho, nem nada, dá uma olhada nesse vídeo que aparece aqui no card, eu vou deixar o link dele na descrição também, tá? Porque aqui, se eu for falar de todos os detalhes desse experimento aqui, nesse vídeo eu vou falar sobre ele em detalhes, assim. Agora aqui vai ficar um vídeo gigantesco se eu começar a falar detalhes desse experimento.
Então eu vou passar meio que rapidamente sobre ele, tá? Então, o experimento de fenda dupla normal, sem marcador de caminho, a gente pode pensar nele como uma espécie de teste para verificar se alguma coisa é onda ou partícula, tá? Isso importa na mecânica quântica. Se você nunca ouviu falar disso, assim, por incrível que pareça, isso é importante na mecânica quântica. Então, você tem objetos tipo átomos. Se você lança átomos nesse aparato de fenda dupla, se você não coloca marcadores de caminho, o que são esses marcadores de caminho? Eles vão identificar se um átomo passou pela fenda 1 ou pela fenda 2, como aparece nessa montagem aqui, né? Então, se você não coloca marcadores de caminho, então você faz o experimento sem os marcadores de caminho, o átomo se comporta, se lançar vários átomos num aparato como esse, ele vai ter o experimento, né, o resultado do experimento vai ser um resultado do tipo ondulatório, ou seja, ele vai exibir um padrão ali de distribuição numa tela que parece com um padrão que a gente obtém quando a gente lança ondas nesse mesmo experimento. Agora, se você colocar um marcador de caminho nas fendas, né, dispositivos ali que vão indicar, que vão registrar a passagem do átomo, aí o experimento deixa de ter aquele padrão de interferência, padrão, né, ondulatório, e vai exibir um padrão corpuscular. Tá? E isso é um grande experimento famoso da mecânica quântica, né? Super interessante, um dos mais interessantes que tem, e que as pessoas conseguem distorcer esse negócio de várias formas. E aqui, não é que esses autores eles não estão distorcendo isso, eles não estão indo para o lado, sei lá, de coach quântico, eu não vou tratar da coisa dessa forma não, tá? Eles não estão distorcendo o experimento desse ponto, não. Eles vão propor uma coisa meio exótica no experimento, mas é muito diferente de gente que fala que se você, sei lá, que é o pensamento que muda a realidade das coisas, não é, a linha deles não é essa, tá? E aí, um ponto muito importante aqui para a gente entender esse experimento é que quando você monta o experimento com fenda dupla, o registro que você vai ter dos átomos, né, da posição dos átomos na tela, lá nessa segunda tela, né, é esse que aparece aqui na imagem, tá? E aí vem um ponto importantíssimo que é o seguinte, isso acontece independente de você verificar o marcador de caminho ou não, ou seja, isso acontece, esse resultado ele é o mesmo se você olhar ou não para os marcadores de caminho, né? Então como é que esse experimento é realizado? Você vai preparar átomos ali, uma fonte de átomos, e você vai lançar átomos. Você pode lançar um de cada vez se quiser, tá? Então, vamos imaginar, a gente está lançando um átomo de cada vez nessa montagem da fenda dupla e tem os marcadores de caminho ali em cada fenda do jeito que aparece aqui nessa figura. Cada átomo vai bater lá na tela e montar um daqueles pontinhos que estão aparecendo ali. Então eles bate o primeiro átomo, bate o segundo, bate o terceiro. Depois de muitos e muitos átomos, eu vou ver que o padrão que está formado ali é parecido com o padrão de partículas. Então, o experimento com o marcador de caminho, né, tem um padrão, exibe um padrão de corpuscular. Você faz esse experimento e nota que eu falei que lança átomos, um de cada vez, eles vão bater na tela, mas ninguém está olhando para aqueles dois, aquelas duas cavidades que estão representadas ali pelo desenho logo depois da fenda, né, que são os marcadores de caminho. Aquilo ali vai identificar se um átomo passou por ali ou não. Mas quem está fazendo o experimento não olha, não abre essas cavidades, não vai investigar o marcador de caminho para ver se o átomo que passou foi registrado na fenda 1 ou fenda 2. Ou seja, a informação está disponível nesse sistema que é composto por essas cavidades que estão desenhadas, por esses dois objetos que estão desenhados ali depois da fenda. Então, o sistema, a informação está disponível a informação de caminho está disponível. Isso é suficiente para criar esse padrão corpuscular na tela, tá? Independente de alguém olhar ou não para essa informação. O fato dela estar disponível já faz com que o seu experimento deixe de ser um experimento ondulatório e se torne um experimento do tipo corpuscular. O que o pessoal propõe nesse artigo aqui de 2017 é fazer o seguinte: ao invés de ficar registrando a tela lá, vamos gravar o resultado desses experimentos e ao mesmo tempo vamos gravar também o registro dos marcadores de caminho. Então você vai usar, sei lá, 2 pendrives, tá? Estou usando a proposta que eles fazem lá, né? Você vai usar 2 pendrives. Um dos pendrives você vai registrar, por exemplo, você vai fazer várias realizações desse experimento, mas vamos supor uma realização, como é que vai ser? Você vai pôr um pendrive ali e esse pendrive vai registrar todas as informações dos marcadores de caminho. Então passou um átomo, ele registra a informação daquele átomo. Mas ao mesmo tempo, você tem no outro pendrive, no segundo pendrive, a informação de aonde que esse átomo bateu na tela.
Tá? Então isso para o primeiro átomo. Aí depois você faz de novo para o segundo átomo, para o terceiro átomo. Então o primeiro pendrive vai saber por onde que cada átomo passou e o segundo pendrive vai saber aonde que eles estão batendo na tela. E aí o que eles propõem é o seguinte: vamos fazer esse experimento várias e várias vezes. Então vamos supor, vamos fazer esse experimento 100 vezes. Tá? Então 100 vezes eu faço isso. Então tem pendrives lá em pares, né? Tem pares de pendrives e cada par desse tem informação, tanto do marcador de caminho quanto do registro na tela de todos os átomos que passaram. E aí eles vão falar o seguinte: pega um pendrive desses, pega 50 pendrives desses, escolhe aleatoriamente e destrói esses pendrives dos marcadores de caminho. Então você pega os pendrives, então tem lá o par, pendrives que estão relacionados ao marcador de caminho e pendrives que estão relacionados à posição na tela dos átomos. Você pega, então você tem 100, você realizou 100 experimentos, você tem 100 pares. Você pega 50 pares e destrói os pendrives que registraram a marcação de caminho. Aí os autores defendem que se você olhar para os pendrives, né, que é o par desse que foi destruído, né, se você olhar para o padrão de distribuição do átomo na tela desse pendrive que foi destruído, que se esse padrão for um padrão ondulatório, aí eles estão dizendo que aí eles afirmam que isso aí indicaria que a gente realmente está vivendo uma simulação. O argumento é que essa simulação, né, ela se ajustaria de tal forma que a regra para ela é, se não tem observador, então o padrão é um padrão ondulatório. Se tem observador, o padrão é um padrão corpuscular. Então, no caso, você realizou o experimento, mas você destruiu os dados, então o experimento vai ser do tipo ondulatório para a simulação. Então, a ideia é que, apesar de ter sido registrada a informação de caminho, porque você destruiu o pendrive, e aí o observador só vai ter acesso ao padrão, o observador só vai ter acesso ao outro pendrive, né, ao pendrive do registro da posição do átomo, esse pendrive agora exibiria um caráter ondulatório. Tá? O resultado seria um resultado associado ao caráter ondulatório. Isso porque, segundo os autores, e o que isso tem a ver com a simulação? Né? É porque, segundo os autores, isso mostraria que a simulação ela é renderizada quando o observador, né, o experimentador, olha para o resultado e não quando a detecção acontece. Então, quando o observador for olhar para o pendrive lá, que é o par daquele que foi destruído, quando ele olhar para ele, o resultado do marcação de caminho não existe mais. Então, ele vai ver o experimento, o fenômeno ondulatório, apesar do caminho ter sido registrado no outro pendrive, né? Mas como esse pendrive foi destruído, você não tem mais acesso a isso, então o que importa é o que o experimentador vai olhar. Então, assim, primeiro que esse experimento, quando ele é realizado assim, se você me perguntar, esse experimento foi realizado desse jeito, com pendrives e tal? Não, nunca foi realizado, inclusive eles defendem a realização disso. Isso foi publicado em 2017, né, esse artigo. Até hoje não tem um experimento, mas eu já vi algumas entrevistas de alguns autores falando que eles estão elaborando um experimento e tal. Bom, esse experimento nunca foi realizado e, assim, é muito, mas muito improvável que esse resultado que eles defendem ali, que ele seja obtido, né? E que esse resultado de alguém destrói um pendrive, aí pega o par desse pendrive, olha lá e o padrão vai ser um padrão ondulatório. O padrão, ele é um padrão corpuscular, vai ser corpuscular, porque, assim, de acordo com o formalismo atual da mecânica quântica, o padrão ele é corpuscular, independente de você pegar pendrive, gravar pendrive, quebrar pendrive, não pode fazer o que você quiser, que o formalismo atual da mecânica quântica indica que os resultados na distribuição da tela ali dos átomos seriam padrões associados a um fenômeno corpuscular. Tá? Se alguém fizer um experimento desse e registrar essa coisa super improvável, super controversa, não é nem a hipótese, esse resultado ele não seria importante nem pela hipótese da simulação, porque para você daí concluir que você está numa simulação é um longo caminho, com várias hipóteses metafísicas, como eu falei antes. Agora, seria uma grande alteração no formalismo da mecânica quântica. Tá? Alguma alteração a gente teria que fazer no formalismo da mecânica quântica, com certeza, porque, de acordo com a teoria tradicional, com o formalismo tradicional que a gente usa, que a gente ensina, que a gente tem hoje, o fato de você ter um registro o fato da informação estar disponível, né, já é suficiente para
que o padrão seja um padrão do tipo corpuscular. Bom, então assim, essa hipótese da simulação é uma hipótese filosófica super interessante, né? Ela atualiza uma discussão antiga da filosofia, né? Eu pretendo até gravar outros vídeos falando mais um pouco sobre essa relação da filosofia com essa hipótese, mas tratar dessa hipótese como hipótese científica eu acho que é algo bem assim, que não dá para fazer isso, é impossível fazer isso porque, primeiro, que existem várias considerações metafísicas que você tem que construir para defender essa hipótese, e esse experimento especificamente que eu falei, provavelmente o resultado dele vai ser o resultado, se alguém fizer um experimento desse, provavelmente o resultado vai ser o resultado que a mecânica quântica tradicional prevê, porque a mecânica quântica tradicional passou por vários experimentos. É claro que ela pode estar errada, que a gente pode encontrar algum experimento, talvez esse experimento mostre que tem algum problema nela e tal, mas a primeira conclusão não vai ser que a gente vive numa simulação, vai ser que a gente precisa reformular essa teoria, tá?